Senhor presidente, senhor vice-presidente, ministro Mantega, prazer em reencontrá-lo. Eu terminei solicitando a inscrição e tentarei ser o mais objetivo possível. Vou pedir vênia a todos os meus pares para deslocar um pouco o eixo da discussão, sem que antes eu manifeste o meu ceticismo em relação a tudo isso que está sendo discutido, porque o Brasil tem uma deformação na sua estrutura federativa, porque somos federação apenas na intenção vaga da nossa Constituição, quando na prática somos cada vez mais um país unitário. Nada mais unitário do que um sistema único de saúde, nada mais unitário do que um sistema único de assistência social, nada mais unitário do que um sistema único de segurança pública. E o layout do país, no meu ver, está errado. Não vou fazer nenhum tipo de descrição ou digressão mais detalhada sobre isso. Daí porque eu tenho um ceticismo de origem em relação a tudo o que se discute. Cada um tenta salvar a sua parte quando se faz propostas de mudança de forma absolutamente legítima. Os que representam a Amazônia e, sobretudo, o Estado Amazônia, diz: olha, não mexe na Zona Franca, o resto pode fazer. E quando vai para outras regiões, enfim, fica essa disputa que não nos levará a lugar nenhum. E o Brasil vai perder, sim, como bem disse o senador Armando Monteiro, toda a capacidade competitiva, e os sinais disso já estão postos. Não é apenas a vontade do governo que faz produto interno bruto crescer. Por mais desejo que a presidenta da República tenha, e tenho certeza que é o desejo não apenas de Sua Excelência a presidenta Dilma, como é o desejo também do senhor, que aqui, nessa mesma sala, no início do ano, chegou a anunciar números muito mais alvissareiros do que eu se confirmo. É claro que está fora do controle da vontade própria do governo, porque, enfim, o modelo do Brasil está errado e não será com remendos como os que estão sendo propostos que esse modelo vai ser corrigido. Eu louvo a iniciativa de Vossa Excelência, louvo a tentativa do Senado de cumprir esse papel federativo, mas, infelizmente, não creio que mudanças profundas acontecerão de forma picotada, como vem acontecendo. A tentativa de manter o consumo minimamente aquecido, com isenções que atingem as receitas dos estados e dos municípios, me parece uma solução esgotada. E o remédio para as perdas me parece ainda mais grave, porque fui governador de um estado, e Vossa Excelência deve disso se recordar, que desenvolveu um esforço fiscal brutal. No período que eu estava governando o estado da Paraíba, recebia todos os anos a missão do Tesouro Nacional, que nos impunham metas rigorosas, que nos restringiam investimentos, que chegava a comprometer nada mais, nada menos, ministro, do que 15% das receitas, 14,8% para ser cirúrgico no número, da Paraíba. E, de repente, por uma mudança de estratégia do governo, flexibiliza-se a capacidade de endividamento dos estados, numa equação que, na minha matemática modesta e absolutamente limitada, não tem como fechar. Por um lado, o governo ataca as receitas dos estados e dos municípios com as isenções de IPI e imposto de renda. Muito bem. Para responder a uma demanda política dos governos, abre-se novas linhas de crédito para compensar essas perdas. Ou seja, você retira o que é próprio dos estados e dos municípios entes federados e aumenta o endividamento numa flexibilização que contraria todo o movimento que o Brasil fez na busca do seu ajuste fiscal. Essa conta do futuro não fecha. Eu não preciso ser economista, não preciso ser doutor em economia para poder compreender que nessa matemática básica é alguém que tem um salário de R$1.000, o patrão diz: olha, eu estou aqui passando um aperto, não posso lhe pagar mais 1.000, vou lhe pagar só 800. Mas como eu sei que você precisa de 1.000 para sobreviver, estou aqui emprestado 200 e vai pagar juros sobre isso. É óbvio que isso não tem como dar certo. Vou deixar essa questão também de lado, estou pincelando, estou terminando me prolongando, vou para o centro. Como Vossa Excelência é a primeira autoridade do governo federal
do Poder Executivo que me deparo mais recentemente, eu vou pedir sua compreensão e sua tolerância e seu espírito público, que eu conheço o seu espírito público, sei o grande brasileiro que o senhor é, preocupação que tem com esse país, para que leve à Presidenta da República o apelo do Nordeste. O governo talvez não esteja compreendendo o que acontece na economia real do Nordeste, no nosso semiárido sobretudo. Vejo com muita preocupação declarações que foram feitas pela ministra Miriam Belchior, ao dizer, por exemplo, que não, no Nordeste o problema não é tão grave porque não está havendo saques. É inegável que toda a rede de proteção social, que começou ainda no governo do presidente Fernando Henrique, que foi ampliada, consolidada, expandida de forma elogiável pelo presidente Lula, muda a configuração desse sofrimento. Para traduzir, ministro, numa linguagem muito mais simples, hoje a seca é muito mais dos animais do que dos homens. Os homens estão mais protegidos, sim. Claro que sofrem, tem desabastecimento de água, mas o nosso rebanho, ministro, está desaparecendo. Porque simplesmente não se consegue um ato burocrático de um decreto de emergência firmado pela presidenta Dilma para que viabilize, por exemplo, que a Conab, dispensada dos processos licitatórios, faça chegar milho na urgência que a situação requer. Em alguns estados o rebanho já está reduzido a quase 50%. No estado como Piauí, que é o maior produtor de mel do Brasil, as abelhas estão morrendo. Já temos notícias também no Piauí, informações do senador Wellington Dias, que mais de 100 mil hectares de caju já desapareceram, os cajueiros morreram. Então você tem uma população que não está saqueando, é verdade, não há saque. Há uma rede de proteção social com os programas de renda mínima, e aqui é dispensável fazer elogios ou críticas a esse ou aquele aspecto do programa, mas o fato é que a microeconomia rural do Nordeste brasileiro, senhor ministro, peço sua atenção, está desaparecendo. É isso que me inquieta. É quando se trata de um assunto dessa envergadura, há sempre uma razão para dispersar. Mas fica aqui a minha talvez vã esperança de que o governo federal olhe para a microeconomia do Nordeste, que está sendo duramente atacada, está desaparecendo. Talvez um dia nós possamos ser lembrados como uma parte, no máximo, omissos do governo federal.